Olá, minha gente, tudo bem? Aqui estamos para mais um vídeo na área de História do Brasil. E hoje, especificamente, dando prosseguimento aos vídeos que nós havíamos postado anteriormente, falaremos sobre o Segundo Reinado. E mais especificamente, sobre a economia cafeeira ao longo do Segundo Reinado. Bom a gente lembrar logo introdutoriamente que o Segundo Reinado é um período bastante longo da história do Brasil, né? Compreendido entre 1840, com o golpe da maioridade, até a proclamação da República em 1889. E a gente pensa então, todos nós pensamos então, bom, mas um governo de 49 anos, um período tão longevo, a que se deu tamanha longevidade, né? A que se deu tamanha possibilidade de um governo de Pedro II ou de Pedro de Alcântara durante 49 anos, praticamente meio século de governo, o que em história, galera, é coisa pra caramba. Então a gente se pergunta assim, como isso foi possível? Um dos fatores que possibilitou essa longevidade, esse período de larga durabilidade do período do Segundo Reinado, teria sido o desenvolvimento da economia cafeeira ao longo do Segundo Reinado. Só que quando nós falamos em economia cafeeira, ao longo do Segundo Reinado, a gente deve fazer algumas distinções, porque o café que deu sustentação, o café que deu, que construiu o pilar, que deu sustentabilidade ao Segundo Reinado, foi o café no Vale do Paraíba. Quando a gente fala café do Vale do Paraíba, é na região limítrofe entre os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. É o tal café do Vale do Paraíba. Esse café do Vale do Paraíba, de algum modo, a gente tem que estabelecer as características básicas dessa economia cafeeira do Vale do Paraíba, ali na segunda metade do século XIX. A saber, a primeira delas, que esse cultivo de café é todo ele voltado para a exportação. E nosso principal comprador continuava sendo a Inglaterra, a grande parceira de Portugal, ainda no período colonial, e agora o Brasil independente, né, durante o Segundo Império, a Inglaterra ainda é a nossa principal parceira comercial, nosso principal comprador de café do Vale do Paraíba. O outro ponto é que esse café do Vale do Paraíba ainda é cultivado em largas propriedades, em grandes propriedades, que a gente chama de latifúndio, dentro de uma estrutura que a gente chama de uma estrutura monocultora. O que isso quer dizer? O cultivo de um só produto. É aquilo que na aula de geografia ou nos vídeos de geografia que vocês assistam, a gente chama de plantation, né? Plantation, de plantation, a ideia de uma economia ainda com caracteres colonial, produção voltada para o mercado externo, com latifúndios, com uma estrutura toda ela voltada para atender a demanda do mercado inglês e do mercado europeu. E o outro ponto importantíssimo é que essa estrutura cafeeira, ao longo do Segundo Império, é uma estrutura cafeeira pautada na mão de obra escrava, na mão de obra escrava negra. Repare bem, minha gente, estamos na segunda metade do século XIX, né? Caminhando para o século XX, a essa altura do campeonato. Segunda metade, final do século XIX, estamos caminhando para o século XX. E o Brasil ainda mantém, ainda persevera, ainda faz subsistir essa mão de obra, essa relação de trabalho escrava sobre a população negra oriunda de África. Isso é importantíssimo, porque na segunda metade do XIX, caminhando para o século XX, o mundo caminhou a largos passos para o capitalismo. O mundo caminhou a largos passos para a produção livre de mão de obra, para o trabalho assalariado. E aqui no Brasil ainda perseverava, ainda se mantinha o trabalho escravo negro. Isso é importante de ser registrado porque, à medida que a Europa, Estados Unidos, em dada medida até o Japão, são países que caminharam para dentro da chamada Segunda Revolução Industrial, caminharam para dentro de uma estrutura capitalista e imperialista, o Brasil se apresentava como uma economia latino-americana, periférica e muito resistente, né? Fazendo perseverar, fazendo manter-se o traço da mão de obra escrava negra. É evidente que, então estamos no Segundo Império, o mundo europeu e mesmo o mundo americano e até mesmo o mundo latino já tinha abolido as relações escravagistas, as relações de trabalho pautadas na relação compulsória de, então, escravidão. E no Brasil isso mantinha-se. Bom dizer que o Brasil foi o segundo país do mundo, né? O penúltimo, na verdade, perdão, a abolir a mão de obra escrava. Falei o segundo porque a gente só perdeu para um outro país também muito retardatário dentro desse processo. O Brasil só veio abolir a escravidão em 1888. Então observe que é quase já na virada para o século XX. Então a gente entende que isso foi um drama na construção da economia cafeeira brasileira, porque Inglaterra, Estados Unidos, países da Europa Ocidental, mesmo
mesmo o Japão, começam a criar problemas até para comprar esse café. Porque como é que vai comprar esse café se ele veio de uma relação escrava de trabalho? E o outro ponto é que os países como a Inglaterra, Estados Unidos e até mesmo França, outros países que tinham algum interesse em querer vender para o Brasil, sabia que o mercado brasileiro, o mercado de consumo brasileiro, era um mercado restrito. Porque à medida que as pessoas não recebem salário, elas não podem comprar. Se elas não podem comprar, você não tem o aquecimento do mercado brasileiro. Você não tem a formatação do mercado nacional como sendo um mercado potencial para compra de mercadorias internacionais. Então as relações comerciais com o Brasil vão ficando muito atravancadas. É como se eu estivesse dizendo de outro modo. Esse café é um gigante que cresceu na região limítrofe de Minas, como eu já falei, São Paulo e Rio de Janeiro. Mas é um gigante com pernas de barro, porque a escravidão ela está com seus dias contados. Isso aí é inequívoco, né? Não tem como a escravidão perseverar mais 30, 40 anos do momento que o mundo havia abolido a escravidão, né? Do momento que não só havia abolido, como os países centrais, os países da economia capitalista de ponta, fazem campanha e promovem ações duramente contrárias aos países e às práticas que ainda mantinham a escravidão. Esse café, de algum modo, ele tem esse problema que eu chamo aqui de problema estrutural. Por isso que eu disse que é um gigante com pernas de barro. Eu disse, em algum modo, que esse café ele nasce, progride, prospera, mas ele tem data para acabar. Porque enquanto ele mantivesse o vínculo com a escravidão, em algum momento ele não sobreviveria. Porque a escravidão não poderia passar em algum momento em branco. E aí a gente vai começar a perceber que o governo brasileiro, de Pedro II, de Pedro de Alcântara, se sente tão, de algum modo, tão pressionado por esse processo, que ele vai construindo, ele vai elaborando algumas leis que a gente chama de leis protelatórias. Protelar, né, gente? Você empurra com a barriga, você protela, mas não resolve o problema. O governo de Pedro de Alcântara começou assim. Primeiro promoveu a lei que abolia o tráfico negreiro, é a famosa em 1850, é a famosa lei Eusébio de Queiroz, que dizia que não poderia mais haver o tráfico para o Brasil, mesmo proibindo o tráfico, para dizer assim para a comunidade internacionais, olha, nós não praticamos mais o tráfico. A gente podia não praticar o tráfico, mas praticava a escravidão aqui dentro. E começou uma onda também de comprar escravos daquelas regiões que quebraram, tipo o litoral do Nordeste, começou então o Sudeste, a região do café, começou a comprar escravos de outras regiões aqui do Brasil para abastecer a demanda do mercado interno. Depois vieram algumas outras leis ainda mais cínicas, né, gente? Aquela história da lei dos sexagenários, as pessoas com mais de 65 anos seriam livres, não seriam mais escravas, mas qual é o homem de pele preta no Brasil, escravo, que chegaria aos 65 anos? Os brancos não chegavam, gente. A longevidade é uma longevidade do homem escravo, da mulher escrava, da peça negra, é uma longevidade muito pequena. Só a título de curiosidade, na região da plantação de fumo, na Bahia, né, de tabaco, a média de vida era de 28 anos, né? Na região do café, a expectativa média de um escravo era de 38 a 41 anos. Expectativa média de vida. Então, você falar assim, estão livres os homens de mais de 65. Bom, isso não é um homem, é um traste, né? Porque uma peça escrava que chegou aos 65 anos, ele se tornou uma peça obsoleta, uma peça pesada para o próprio patrão, para o próprio proprietário da terra. Então, abria cancela e liberava. Então, de algum modo, as forças abolicionistas aqui no Brasil começaram a dizer, mas isso é de um cinismo que não tem tamanho. Depois o governo começou a dizer e criou a chamada Lei do Ventre Livre. As crianças nascidas a partir daquela data, ali nos anos 60 para anos 70 do século XIX, seriam então livres. O que é outro problema, porque não tinha registro cartorial de nascimento, nem de criança branca, quanto mais de criança negra. E se tivesse cartório, quem era o dono do cartório? Era o fazendeiro, era o dono da terra. Então ele não só não registrava, como ele adulterava a data do nascimento, se fosse feito o registro, com data retroativa, para que aquela criança, seja ele menino ou menina, quando atingisse então a maioridade, os 18 ou os 21, a idade estava sempre com mais tempo de vida para que ele continuasse explorando. Então, isso começou a ser denunciado pela chamada campanha abolicionista, né? A lei Eusébio de Queiroz resolveu o tráfico, mas não resolveu a escravidão. A lei do ventre livre parecia um cinismo do ponto de vista que os cartórios não tinham registro, e se tinham registros, os registros eram adulterados. A lei dos sexagenários parecia, de algum modo, também uma piada de mau gosto, porque o escravo com mais de 60 anos não chegava até lá, né? Para ser livre. Então, de algum modo, o governo brasileiro se enfronhou com essas medidas e nada de abolir. Quando ele vem abolir, finalmente, a famosa Lei Áurea, em 1888, depois a gente vai fazer outro vídeo falando da campanha abolicionista, na verdade ele aboliu a escravidão, finalmente, em 88, e isso provocou uma quebradeira dos fazendeiros de café, que, diga-se de passagem, os barões de café começaram a exigir do governo de Pedro de Alcântara uma indenização, porque eles não achavam absurdo eles terem pago pela mão de obra escrava e não serem indenizados.
Com a abolição, as peças negras, os escravos, tiveram que ser libertos e a produção cafeeira do Vale do Paraíba levou uma quebradeira geral. Ponto, então, para a gente observar. Se o império depende do café e o café depende da escravidão, logo o império depende da escravidão. Se o café teve a escravidão abolida, o café quebrou. E o café quebrou, o império não sobrevive. Resultado final, gente, a escravidão é abolida em 88, o império cai em 89. Se A depende de B e B depende de C, logo A depende de C. E se A depende de C, sem a escravidão, A também desaparece. O próprio império não sobrevive a partir de 88. Bom, aí nós pensamos, há uma outra produção de café? Sim, que começa aí agora, o café do Oeste Paulista. Mas aí já é papo para outro vídeo. Eu espero, que vocês tenham curtido, que vocês deem aquele like bacana pra gente, converse com os amigos. Espero também que se inscrevam no canal. Muitíssimo obrigado.